Conexão em um nível consciente e inconsciente. Antes de avançarmos para o capítulo seguinte, eu quero repassar algumas nuances fundamentais na relação entre a mente consciente e a mente inconsciente, como elas funcionam justamente para eliminar as decisões do comprador potencial, especialmente durante aqueles segundos de aberturas cruciais, quando a capacidade de superar a mente consciente dele e falar diretamente a mente inconsciente determinará se você terá sucesso ou fracasso em assumir o controle da venda. E depois, novamente, o final da venda, quando a sua capacidade de falar as duas mentes ao mesmo tempo lhe permitirá superar o limiar de ação mesmo dos compradores potenciais mais resistentes, reticentes, e atingir o nível mais alto da competência em linha reta. Isso quer dizer que você conseguirá chegar no negócio a qualquer um que for por isso. Isso quer dizer que você conseguirá fechar negócio com qualquer um que for possível. Então deixe-me começar desmontando um dos maiores mitos sobre relação entre duas mentes, mente consciente e a mais poderosa das duas. Mente consciente é a mais poderosa das duas. Nada poderia ser mais distante da verdade. Cerca de 200 milhões de pessoas, cerca de 200 milhões de vezes mais poderosa que a sua equivalente consciente, a mente inconsciente, com a sua enorme velocidade e capacidade de armazenamento quase que infinito, é que o mantém vivo enquanto circula pelo mundo. Funcionando 24 horas por dia, ela controla seu sistema nervoso autônomo, regula batimentos cardíacos, pressão sanguínea, respiração, digestão, liberação de hormônios e todos os outros sistemas em seu corpo que parecem zumbir facilmente sem qualquer que tenha de pensar neles. Genericamente falando, é o objeto primário da mente inconsciente, é manter as coisas iguais, ou, em termos científicos, manter um estado de homeostase. O peso, a temperatura corporal, o nível de açúcar no sangue, o mesmo de oxigênio no sangue, o volume de luz que atinge as retinas, caso cada uma dessas coisas e inúmeras outras estão sendo constantemente ajustadas para manter um ponto determinado que 1 milhão de anos de evolução determinou ser ótimo. Inversamente, a mente consciente está sedenta por capacidade de processamento, para tentar compreender as coisas enquanto você circula pelo mundo. Por consequência, o tempo todo ela só consegue se concentrar em 3% ou 4% do ambiente circundante e deleta o restante, permitindo concentrar 100% a capacidade de processamento relativamente reduzida em alguns poucos elementos fundamentais que considera mais importantes. Coletivamente, esses elementos fundamentais representam o discernimento consciente e você os analisa por intermédio de lógica e razão. Nesse exato instante, 95% da sua mente consciente está dedicada à concentração primária, que é ler as palavras que eu descrevi e escutar um monólogo interior enquanto debate o que acabou de ler. O restante está dedicado à concentração secundária, que consiste de um punhado de coisas que acontecem perto de você para que seja captado para cada um dos 5 sentidos, e são exageradas demais ou intermitentes demais para que a mente consciente fique insensível a elas e aos bloqueios, uma TV aos berros, ao fundo um odor desagradável, as batidas de uma obra próxima, alguém roncando, sua própria respiração, caso esteja com o nariz congestionado. Enquanto isso, as 96 ou 97% do mundo que a mente consciente está deletando são captados inteiramente pela mente inconsciente. Como você vê, ela é responsável por regular todas as suas funções corporais e funciona também como um depósito central de todas as suas lembranças. Tudo o que você viu ou ouviu foi ordeiramente arquivado ali, não importando quão significante possa ter parecido no momento.
ou se você se lembra ou não. Sua mente inconsciente registrou a experiência, contrastou com as experiências passadas similares, depois usou os resultados para refinar e ampliar o seu mapa do mundo interno. Como se diz, que serve para o barômetro interno, para formular decisões rápidas, avaliações instantâneas e primeiras impressões. O modelo interno de como você compreende seu ambiente, como acredita que ele deveria funcionar e como você deverá funcionar dentro dele. Quais tipos de comportamentos estão em sua zona de conforto e quais estão fora dela, para ajudá-lo a percorrer o mapa e para garantir suas decisões rápidas, avaliações instantâneas e primeiras impressões sejam coerentes com as crenças em seu mapa. Sua mente inconsciente cria padrões de comportamento, permitindo que você reaja instantaneamente às situações que anteriormente mapeou de modo fluido e elegante, coerente com suas crenças sobre si e o mundo, o que não demanda reflexão consciente. Esse processo triplo de generalização, mapeamento e criação e de padrões e o que lhe permite circular por um ambiente desconhecido sem precisar tratar tudo o que vê e como se fosse pela primeira vez. Quando você vai até uma porta desconhecida, por exemplo, não precisa falar e estudar cada uma dessas características e imaginar se é seguro girar aquela pequena protuberância redonda que se projeta de um dos lados. Apesar de nunca ter visto aquela porta, sua mente inconsciente já passou por essa situação inúmeras vezes e entra em ação num instante em que a porta entra em seu campo de visão. Funciona quase na velocidade da luz para ligar essa porta específica ao ponto em seu mapa marcado como portas e as várias estratégias para entrar e sair por elas em segurança. Essas situações não combate a quando há uma construção em andamento. É evidente que estou cometendo algumas licenças poéticas, mas a intenção é clara. Em vez de precisar parar a cada nova porta, a cada nova rachadura da calçada ou diante de inúmeros outros acontecimentos, de modo que a sua mente consciente possa entender a lógica, a sua mente inconsciente entra em ação imediatamente e poupa a sua mente consciente do problema. Do ponto de vista de sua mente consciente, essas avaliações rápidas e decisões instantâneas têm por base os instintos. Ela agirá de acordo com eles até que provem equivocados. Isso acontece com frequência em vendas, e quando acontece, e quase sempre o fruto de algo tolo ou deslocado que o vendedor disse. Embora a primeira impressão que o comprador potencial tem de você seja o resultado de comunicação inconsciente, ela pode ser totalmente destruída por algumas palavras erradas e faz todo sentido, considerando que as palavras são elementos para a construção de casos lógicos impermeáveis e que servem de base para nossas decisões conscientes. Contudo, no que diz a respeito aos casos emocionais impermeáveis, nós confiamos muito mais na comunicação inconsciente, na forma de que os tons e linguagens corporal, do que nas palavras que os outros dizem. Quando o encontro de venda se dá pelo telefone, usamos nossos 10 tons centrais para conduzir o comprador potencial emocionalmente, enquanto as palavras, as quais estão ligadas, conduzirão ao comprador potencial logicamente. Quando o encontro é pessoal, também usamos linguagem corporal para conduzir nosso comprador potencial emocionalmente, enquanto nossas palavras continuam conduzindo-lo logicamente. No fim das contas, seja pessoalmente ou pelo telefone, as estratégias que você emprega e os resultados que deseja serão sempre os mesmos. Você usará para influenciar a mente consciente de seu comprador potencial e tons e linguagem corporal para influenciar sua mente consciente. O resultado do primeiro será um caso lógico impermeável e o resultado do segundo será um caso emocional impermeável. Você só precisa saber quais palavras dizer e quando dizê-las, e qual comunicação inconsciente aplicar e quando. Simples e objetivos assim. Quais as palavras usar para concluir essa tarefa? Você deve se perguntar: eu as darei em uma bandeja de prata no capítulo 11, como um roteiro à prova de falhas.
que pode ser aplicado a qualquer empresa ou setor com um enorme sucesso. Contudo, por mais à prova de falhas que seja essa fórmula, o sucesso ainda dependerá da sua capacidade de deflagrar um estado emocional determinante em si mesmo antes de iniciar o encontro de vendas e depois tentar esse estado até o final. Nós nos referimos a esse processo como administração do estado e ele é um dos elementos mais importantes para ter sucesso. No próximo capítulo, eu levarei um passeio por minhas lembranças de volta aos primeiros dias de Strayton, para lhe mostrar o poder da administração do estado no que diz a respeito a vendas. Depois lhe darei uma estratégia para administrar seu próprio estado, que é altamente eficaz e também extremamente fácil de usar. Administração de estado, capítulo 5. Antes das coisas na Strayton saíssem do controle, o salão era um lugar bem impressionante. Era uma sociedade igualmente no sentido mais puro da expressão, uma meritocracia, no qual você era julgado exclusivamente pelo seu desempenho e não pelo peso de seu diploma ou por seus laços de família. Assim que você entrava no salão, não importava mais quem era, de onde vinha ou quais erros tinha cometido no passado, tudo podia ser deixado para trás. O sistema de linha reta servia como grande equalizador, permitindo que os homens ou mulheres com menos poder se reinventassem e conhecessem a nova vida. Para dar uma ideia de como o sistema de linhas reta teve um enorme impacto nesses garotos, eu daria exageradamente um pouco se dissesse que mais da metade deles batia na minha porta com uma capacidade limítrofe de andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. 60 dias depois, via o mesmo garoto e bum, ele estava completamente transformado. Não importava quantas vezes eu tivesse testemunhado essa transformação radical, nunca passou despercebida. Tudo de como eles caminhavam, conversavam e se vestiam, até como apertavam a sua mão e faziam um contato visual. Você sentia a confiança transbordando neles. Para aqueles que estão neste momento dizendo a si mesmo, não entendo o que há de extraordinário nisso. Quero dizer, se você me pagasse $50.000 por mês, quando eu estivesse na casa dos 20, eu teria mudado tudo o que você quisesse em mim. Teria andado diferente, falado diferente, vestido diferente e até lavado atrás das orelhas, se fosse necessário. Quero dizer que não faria tal coisa. Quer dizer que não faria tal coisa, não é mesmo? Se você está pensando em algo parecido, não posso dizer que seja realmente culpa sua, afinal, seu argumento é inteiramente inteligente e bem concebido, e revela uma boa compreensão da natureza humana. Infelizmente, não muda o fato de que você está totalmente equivocado. O programa de treinamento de Strayton durava 6 meses, e durante esse tempo eu testemunhei a transformação dos garotos. Nenhum deles havia começado a ganhar dinheiro. E eles ainda eram estagiários. Isso queria dizer que ainda estavam quebrados e falidos. O que causará essa transformação? No cerne de transformação havia uma poderosa técnica de visualização que eu ensino aos stratonistas, chamado caminhar pelo futuro. Resumindo, caminhar pelo futuro significa projetar na cabeça de um filme imaginário no qual você se vê no futuro já tendo alcançado um determinado resultado. A consequência é que você experimenta os sentimentos positivos associados a uma realização futura, agora mesmo, em oposição a ter de esperar alguns anos quando tiver conseguido de fato. Durante as minhas reuniões de vendas diárias, eu fazia questão de lembrar aos estagiários a importância de caminhar pelo futuro de seu próprio sucesso e fazia com que eles projetassem um filme positivo ali mesmo em suas cadeiras, permitindo que se vissem já ricos e vivendo a vida. É claro, da mesma forma que dissera aos primeiros 12 stratonistas para agir como se comunicava, continuava a repetir essa mensagem pelo salão o tempo todo. Eu dizia, haja como se fosse um homem de posses já rico e ficará rico. Haja como se tivesse uma confiança incomparável e se tornará confiante. Haja como se tivesse todas as respostas e as respostas chegarão a você. Eu dizia a eles que deviam pensar como pessoas ricas e também se comportar desse modo, porque isso leva
ao estado mental certo. Como já foi dito, o termo técnico administração de tempo, quando você administra seu estado emocional, temporariamente bloqueia qualquer pensamentos e emoções perturbadoras que poderiam deixá-lo com sentimentos negativos, desse modo permitindo-se manter em um estado mental positivo, o que torna a administração de estado tão importante para atingir o sucesso que o seu estado emocional determina se você conseguirá ou não ter acesso aos seus recursos internos naquele momento para alcançar seu objetivo. Quando você está em um estado com poder, como certeza, por exemplo, é capaz de ter acesso aos seus recursos internos, o que coloca no rumo do seu enorme sucesso. Inversamente, quando está em um estado sem poder, é impedido de acessar seus recursos internos e se coloca no rumo de um enorme fracasso. É muito similar ao modo como uma válvula funciona. Um estado de poder é equivalente à válvula dos seus recursos internos estar internamente aberta, lhe permitindo acessá-los à vontade, quando um estado sem poder é o equivalente à válvula fechada, impedindo-o a ter acesso aos seus recursos. Por mais que você precise deles, vou dar um exemplo. Imagine que você tem alguma das melhores habilidades de vendas do mundo. É um especialista e tem todos os aspectos do sistema de linha, desde assumir imediatamente o controle da venda até aplicar padrões de reiterações de primeira categoria e fechar negócio. Mas digamos que você passe pela porta do seu comprador potencial em um estado de absoluta incerteza. Quão bom vendedor você pode ser nesse momento? Não muito bom, certo? Nesse instante específico, você está impedindo de acessar os seus recursos internos, no caso, suas habilidades de venda, de modo que não importa quão bom vendedor você poderia ser, simplesmente é incapaz de acessar essa grandeza. O mesmo vale para a sua vida pessoal. Digamos que você é pai. Evidentemente, você morre de amor pelos seus filhos e se orgulha de ser um pai incrível. Leu até mesmo alguns livros sobre criações de filhos para conseguir a estratégia de conhecimento, então sabe o que está fazendo. Mas digamos que você volte para casa depois de um dia de trabalho realmente duro e passe pela porta de um estado emocional, de um estado de raiva e impaciência, dois estados muito empobrecedores. Quão bom pai você pode ser naquele momento? Mais uma vez, não muito bom. A raiva e a impaciência impediram de ter acesso aos seus recursos de pai, a despeito do fato de que você ainda ama seus filhos, tanto quanto antes, e despeito do fato de que ainda tem todas aquelas ótimas habilidades para ser um pai incrível. Naquele momento específico, você está impedido de acessá-los. Eis fundamental, como vendedor ou como qualquer pessoa voltada para o sucesso, você precisa aprender como deflagrar os principais estados de poder, do contrário estará no rumo de uma vida de desconforto. Não há como evitar. Contudo, quero esclarecer que não estou dizendo que você precisa ou mesmo que deva querer viver em um estado de poder o tempo todo. É completamente insano. Simplesmente pense nisso por um segundo. Do que você chama alguém que possa o dia inteiro com o peito estufado e com um estado de absoluta certeza? Você o acha de um babaca, certo? Nós odiamos essas pessoas e você não quer ser uma delas. Não quero me deter nesse ponto, mas esse é um problema muito maior do que você imagina no mundo do desenvolvimento pessoal, especialmente com pessoas que vão aos seminários, se concentram unicamente em habilidades de jogo interior, e o problema é que quando você ensina essas habilidades sem o contexto de uma aplicação no mundo real, os ouvintes quase invariavelmente recebem a mensagem errada. A distinção fundamental é que assim que você aprende a técnica de deflagrar o estado de poder, em um momento eu lhe ensinarei a mais poderosa de todas, você só quer pregá-la em determinados momentos, quando são mais importantes, como antes de iniciar um encontro de venda, fechar um negócio, iniciar uma negociação, ou mesmo antes de uma decisão, seria o que precisa tomar em sua vida pessoal. Nesse último caso, você quer garantir que estará em um estado de poder. Por que os seres humanos, como espécie, tomam suas piores decisões pessoais quando estão em um estado sem poder? Suas melhores decisões quando estão em um estado de poder.
Em termos de conseguir sucesso em vendas, há 4 estados fundamentais que você precisa aprender e deflagrar à vontade na administração de estado. Nós os chamamos de os 4 CS: certeza, clareza, confiança e coragem. Esses são os seus 4 estados determinantes para conseguir riqueza, sucesso. Se não aprender como deflagrá-los, estará jogando roleta russa como seu futuro, esperando estar no estado certo ao iniciar um encontro de vendas, em oposição a saber que estará por ter uma estratégia infalível para isso. O nome dessa estratégia é âncora olfativa. Criei a âncora olfativa há quase uma década, em resposta da minha necessidade pessoal de deflagrar instantaneamente um estado de poder em circunstâncias que estavam se tornando cada vez mais bizarras. Quando em minha primeira turnê global de palestras, comecei a me ver em situações em que era crucial estar em um estado de poder e despeito do fato de que o ambiente circundante, com frequência, trabalhava fortemente contra mim. Eu era bombardeado constantemente para participar de entrevistas improvisados para TV, talk shows, programas de rádio, jornais, pedidos de patrocinadores e sessões de fotos. E tudo exigia que eu tivesse uma melhor aparência, um melhor desempenho e fosse o melhor o tempo todo. Não importava o quão cansado e quão jet lag ou esgotado eu me sentisse por estar em uma turnê de palestra de vários anos. Esperava-se que eu correspondesse a pura e simplesmente. Naqueles dias, eu também tinha de subir ao palco e fazer um discurso de 2 a 10 horas para até 12 mil pessoas que haviam pagado uma bela quantia para me ver. De modo que assim que eu pisasse naquele palco, precisava ir de 0 a 100 em segundos. Essa era uma realidade que eu estava enfrentando. Na época, eu tinha apenas começado a usar uma técnica de administração de estado chamado âncora de programação neurolinguística, parte de um conjunto de técnicas e estratégias que compõem um corpo de conhecimento batizado de programação neurolinguística, o PNL, para simplificar. A operação na periferia da psicologia dominante, a PNL, tem como premissa básica que o cérebro humano opera de forma similar a um computador e, portanto, pode ser programado como tal para fazer mudanças quase instantâneas em certos padrões comportamentais fundamentais. O único problema é que antes de fazer qualquer mudança, você precisa saber 2 coisas importantes, como escrever um código para o cérebro humano e qual tipo de programa embutir o código. Sei que soa complicado, mas é exatamente o contrário. Deixe-me explicar. E você entenderá exatamente o que eu quero dizer. Segundo o PNL, o programa do cérebro é a linguagem. E o modo como você escreve o código, criando padrões de linguagem, que consiste em um grupo de palavras breve, como uma frase curta, ou longa, como alguns parágrafos, estruturadas segundo uma série de princípios linguísticos básicos, mas extremamente poderosos, usados para reprogramar o cérebro de virtualmente qualquer pessoa, incluindo o seu, de forma muito profundas. Uma dessas formas é a base da âncora do PNL. A premissa básica da âncora da PNL é que os seres humanos têm a capacidade de escolher como se sentem em determinado momento do tempo, em oposição a ser escolhido por eles pelo que está acontecendo no ambiente circundante ou na vida pessoal. Em outras palavras, podemos ser proativos no que diz a respeito a escolher nosso estado emocional, em oposição a reativos, que é que a maioria dos seres humanos foi condicionada a crer ser a única opção. A enorme maioria dos seres humanos acredita que o seu estado atual emocional é resultado das forças externas exercidas sobre eles. Se coisas positivas estão acontecendo, por exemplo, você acaba assumindo um estado emocional positivo. E se as coisas negativas estão acontecendo, você acaba em um estado emocional negativo. Obviamente, a natureza proativa da filosofia da PNL sobre os estados é atraente para qualquer um em vendas.
Para qualquer um que queira ter uma vida de mais poder, a PNL destilou todo o processo de administração do Estado em dois elementos centrais, ambos sob o controle consciente da pessoa, e o primeiro desses elementos é aquilo que você escolhe se concentrar. Em determinado momento, você tem a capacidade de escolher em que exatamente se concentrar. Com a base nessa escolha, você atinge o estado coerente com aquilo que escolheu se concentrar. Se você passar os próximos minutos se concentrando em tudo que é ótimo em sua vida, um recente sucesso de negócio, uma relação amorosa, a saúde de seus filhos, uma meta atingida há pouco tempo, um passeio em familiar rapidamente mergulhará em um estado positivo de poder que reflete todas essas coisas maravilhosas. Inversamente, se passar o mesmo tempo se concentrando em tudo que há de errado em sua vida e recente fracasso nos negócios, um divórcio, um filho doente, uma meta que não conseguiu atingir, rapidamente mergulhará em um estado mental, em um estado sem poder que reflete todas essas coisas ruins, simplesmente assim. O segundo desses dois elementos é sua atual fisiologia, composta da soma de todas as formas pelas quais você pode mover, manter o corpo, postura, expressões faciais, movimento de braços, pernas, ritmo respiratório, grau geral da emoção. Fisiologia dos seres humanos no que diz a respeito a cada estado emocional é quase idêntica a todas as culturas. O ser humano, como espécie, adota virtualmente as mesmas fisiologias quando estado emocional positivo e feliz. Dito do outro modo, pessoas que nascem e crescem em Papua Nova Guiné não sorriem quando deprimidas, nem franzem o senho quando felizes, mais do que os esquimós ou as pessoas criadas em Portugal. Se eu apontasse, por exemplo, para uma porta que lhe dissesse: atrás daquela porta há uma mulher muito feliz, em troca de um prêmio de $10.000, quero que você me diga qual das seguintes duplas de características físicas melhor a descreve. Ela está sorrindo ou franzindo o senho? Ela está sorrindo ou franzindo o senho? Está empirtigada ou ligeiramente encurvada? Os olhos estão bem abertos ou ligeiramente fechados? É claro, as mesmas perguntas se aplicam se fosse uma mulher deprimida. Fiz as duas versões dessas perguntas para as plateias por todo o mundo. Os Estados Unidos, Reino Unido, África do Sul, China, Rússia, Singapura, Malásia, México, Canadá, Islândia, Alemanha e basicamente qualquer outro lugar em que você pense. E não importava onde eu estivesse, a plateia sempre respondia a essas perguntas exatamente da mesma forma. Nós sabemos qual a aparência de uma pessoa deprimida e sabemos qual a aparência de uma pessoa feliz. E sabemos também qual a aparência de uma pessoa com raiva e de uma pessoa amorosa, e de uma pessoa impaciente e de uma pessoa calma. É tudo bastante lógico. Deixe-me fazer outra pergunta sobre a administração de Estado, embora de um ponto de vista ligeiramente diferente. Digamos que você esteja em um estado deprimido nesse instante. Ele oferecer $50.000 para agir alegremente pelos próximos 60 segundos. Você conseguiria? Sim, é claro que sim. Claro que conseguiria. Seria simples como fazer conscientemente certas mudanças óbvias em sua fisiologia, algumas que você usou inúmeras vezes em sua vida desde que era uma criancinha. Contudo, se eu lhe oferecesse $100.000, não melhor, $1 milhão, e pedisse para fazer as mesmas mudanças em sua fisiologia como da última vez, mas com uma importante diferença. Dessa vez preciso que você mantenha a sua fisiologia feliz pelos 18 horas seguintes. Você conseguiria? De modo algum. Não importa quanto você se esforce, simplesmente não conseguiria. É impossível. Quero deixar claro que não tem nada a ver com que ser fraco ou forte, ou qualquer coisa semelhante. Simplesmente é como se os seres humanos são como espécie. Embora seja verdade que podemos nos deixar sentir como quisermos em determinado momento, esse momento é passageiro, nos dando uma janela de oportunidade que varia entre 5 minutos
e talvez no máximo 1 hora. Depois você lentamente retorna ao estado que estava. Se alguém ainda lhe parecer estranho, eis um exercício rápido que esclarecerá as coisas. Pronto? Quero que você pense em todas as vezes que sua vida que alguém lhe pediu para administrar seu estado e você fez isso, mas a época chamou de algo diferente. Por exemplo, quantas vezes alguém lhe disse: mantenha o queixo erguido, demonstre coragem, fique atento, fique frio, sorria, seja educado, não perca a paciência. Entenda o que quero dizer. A realidade é que todos tentamos administrar o estado em vários momentos da vida, e às vezes tivemos sucesso, outras vezes não. O objetivo da âncora é eliminar. Não é eliminar. Então, com isso, vamos ser específicos. O princípio salto lógico da PNL teve por base a ideia de que os seres humanos podiam administrar ativamente seu estado emocional com quase 100% de sucesso, concentrando o seu foco e sua fisiologia de uma forma específica. Segundo o salto foi combinar esse conceito com o clássico condicionamento pavloviano, como no cão de Pavlov. Lembra-se do cão de Pavlov? Em algum momento perto da virada do século passado, um pouco conhecido cientista russo chamado Ivan Pavlov conduziu uma experiência envolvendo um cão faminto, muito comum na época. Um suculento pedaço de carne, quase impossível de achar na época, e um sino extremamente alto, bastante comum, alguém diria, embora ninguém saiba ao certo. Seja como for, o experimento era simples: presentear o cão faminto com um pedaço de carne suculento, ao mesmo tempo que toca o sino. Ele fez isso. Previsivelmente, o cachorro começou a salivar, assim que viu a carne, enquanto o som do sino para ele era uma coincidência, pelo menos no início. Contudo, o que Pavlov logo percebeu foi que, à medida que ele continuava repetindo o processo, não demorou muito para que o cão começasse a salivar simplesmente ao som do sino. A visão da carne não era mais necessária. A razão para isso, Pavlov concluiu era sempre que ele repetia o experimento, o cérebro do cão estabelecia uma ligação mais forte entre o som do sino e a visão da carne, até que finalmente a ligação se tornou tão forte que simplesmente o ato de tocar o sino era poderoso o suficiente para disparar a salivação. Na PNL, o som do sino tocado é chamado de âncora. O ato de tocar um sino é chamado de lançar uma âncora. E o processo pelo qual dois itens formalmente não relacionados estabelecem uma ligação dentre forma é chamado de fixar a âncora. O estado mais comum para o qual os vendedores tentam criar uma âncora é o estado de certeza absoluta. E a âncora mais comum que escolhem é uma combinação de gritar a palavra sim, simultaneamente batendo palmas. Se você estiver pensando em gritar a palavra sim enquanto bate palmas, não parece tão intenso quanto tentar um cão faminto com um pedaço de carne suculento, enquanto toca um sino alto o suficiente para acordar os mortos. Você deve estar na mesma situação em que eu estava, frustrado, cético, mas ainda com esperança de uma resposta. Mas eu sabia que a ciência por trás da abordagem da PNL era boa e que a recompensa por decifrar o código seria incalculável, nem tanto para mim, mas para as dezenas de milhões de pessoas que compareciam aos meus encontros ao vivo nos anos seguintes. Diferente da maioria das pessoas, eu fui abençoado com uma capacidade natural de administrar meu estado em nível extremamente alto, de modo que a âncora era mais um luxo que uma necessidade. Infelizmente, porém, para cada esquisito como eu, há 10 milhões de sujeitos normais cujas habilidades nessa área estão extremamente opostas do espectro. Consequentemente, continuei a fazer experiências com diversas estratégias diferentes que pudessem ser combinadas com âncoras básicas da PNL, de modo a aumentar a sua eficácia. Demorou pouco mais de um mês até que eu encontrasse o ouro. O verão de 2009 dei à luz uma técnica de administração do estado bastante eficaz que orgulhosamente batizei de âncora olfativa. Ela nasceu pesando um pouco mais de 28 gramas
e tinha menos de 5 centímetros de comprimento, um pouco magra, mas ainda assim perfeitamente simétrica, contudo, e todas as suas características definidoras, havia em particular que se destacava acima do resto. Ela fedia. Uma fórmula garantida para administrar seu estado. Só para registrar, eu considero minha descoberta da âncora olfativa uma daquelas situações felizes em que eu fui capaz de me manter nos ombros de um gênio. O gênio no qual eu me refiro é o Dr. Richard Bandler, o brilhante e enigmático cientista visionário, artista e hipnotizador extraordinário que inventou a PNL. Em parceria com o professor de linguística John Grinder, concentrada em distinção do mundo interior como sistemas de crenças e hierarquias de valor e administração do estado da PNL, revolucionou o mundo do desenvolvimento pessoal e começou nos anos 1980 e teve um papel central no crescimento desse setor desde então. O motivo pelo qual eu comecei a estudar foi um desejo de aprender duas estratégias específicas pelas quais a PNL era particularmente bem conhecida na época. A primeira estratégia era uma regressão do tempo, concebida para ajudar pessoas a decifrar o código de suas crenças limitadoras e substituí-las por crenças fortalecedoras. Segunda estratégia era a ancoragem, que, como discutido no capítulo anterior, era concebida para ajudar as pessoas a deflagrar um estado emocional máximo sempre que desejado. No fim, embora eu tivesse conseguido um enorme sucesso em implementar a primeira, tive uma grave deficiência no segunda, como já explicado. Foi então que, no verão de 2009, comecei a testar diversas formas de aumentar a eficácia da ancoragem. No começo de 2010, descobri o ouro retrospectivamente e ainda estou certo por que demorei tanto a decifrar o código da ancoragem. Afinal, a diferença entre a ancoragem da PNL e a âncora olfativa são apenas duas estratégias que acrescentei e que lidam com os dois aspectos cruciais de ancoragem que Bandler considerava especialmente vulneráveis para ser mal executada. A primeira vulnerabilidade dizia respeito da intensidade com que você conseguia obter em seu estado no momento em que introduzia a âncora. O segredo de Bandler, explicou, é que você precisa estar no ponto máximo do estado em termos de intensidade emocional e que se sente interiormente para fixar uma âncora com sucesso. Qualquer coisa abaixo disso é a âncora e a âncora não será fixada. Como isso se relaciona com uma escala de certeza do capítulo 1. Você precisaria estar em um 10 absoluto, inequívoco, sem, se, e ou mas, só então quando sentir certeza borbulhando dentro de você, como um vulcão fervilhando, você pode introduzir a âncora, realmente fixá-la. Esse é o primeiro aspecto de ancoragem da PNL que tende a fazer as pessoas tropeçar. A dificuldade de tentar se colocar artificialmente em um estado absoluto de certeza ou absoluto de qualquer coisa em posição a ser assim organicamente. A segunda vulnerabilidade tinha a ver com o tipo de âncora que você escolhe, equivalente a um sino no experimento de Pavlov. Como Bandler explicou, a âncora precisa atingir você imediatamente, também se destacar de forma dramática. Som ou gestos comuns cotidianos não conseguirão tal efeito. Precisa ser radical. Quanto mais radical, melhor. E quanto mais incomum, melhor. Você quer usar algo que atinja seu cérebro de forma inesquecível e que abale seus sentidos? É isso que uma boa âncora faz. É fundamental que você tenha uma, mas não perca seu tempo tentando descobrir uma. Há pouco mais de 7 anos, eu deparei com a maior âncora do mundo e irei dá-la a você em uma bandeja de prata neste capítulo. A melhor forma de ensinar a âncora olfativa a você é descobrir ao longo dos anos, conduzi-lo essencialmente pela âncora da PNL. Ela lhe dá o contexto perfeito para dominar a âncora olfativa.
tão fácil de administrar que você conseguirá fazer isso em um só dia. Até uma criança de 7 anos conseguiria. As 5 passos básicos da ancoragem da PNL. Primeiro passo, escolha um estado. Você estabelece uma intenção para um estado emocional que quer criar. Essa será a decisão consciente com base nas circunstâncias que você está prestes a enfrentar, não aquela que enfrenta no momento. Em outras palavras, a ancoragem é um processo de olhar para frente, ser proativo por natureza. Para o propósito desse exercício, vamos escolher um estado absoluto de absoluta certeza, já que este é o estado no qual você precisa estar quando inicia qualquer encontro de venda. Segundo passo, encontre a sua concentração. Você fecha os olhos, retorna a um momento em que estava se sentindo absolutamente positivo e certo. Um exemplo perfeito disso seria algo após você ter acabado de fechar uma venda realmente difícil, como resultado de ser um profissional impressionante. Por alguma razão, você estava no auge naquele dia. Enquanto desfruta da atmosfera da venda, tem aquela sensação super confiante da absoluta certeza de que sabe que pode conquistar o mundo e vender para qualquer um que compre. Assim que você localizar essa lembrança, quero que crie uma imagem clara dela. Quero que veja o quadro inteiro, identificar tudo o que estavam lá, parecendo exatamente como pareciam, incluindo como estavam vestidos, de que jeito seus cabelos estavam penteados e qual era a aparência da sala. Criar um quadro interno como esse, no qual você se vê desde cima, envolve-se colocar o chamado estado de dissociado a um aspecto fundamental de estabelecimento de metas e da motivação pessoal, que permite que você se veja concluindo uma determinada meta ou tarefa, ou tendo uma visão ainda mais completa do futuro. Contudo, para os propósitos de estabelecer uma âncora, há uma fórmula ainda mais poderosa de usar essa imagem interior que eu abordei logo no quarto passo. Terceiro passo, escolha sua fisiologia. Você irá mudar sua fisiologia para corresponder perfeitamente à fisiologia do estado que está tentando ancorar. Por exemplo, você irá garantir que esteja em pé, com certeza, sustentando a cabeça com certeza, caminhando com certeza, falando com certeza e respirando com certeza, para que todos os aspectos de seu corpo, incluindo os menores gestos e as expressões faciais, transmitam a emoção de absoluta certeza. Caso acredite que vá ajudá-lo, você pode até mesmo pegar o quadro do segundo passo e colocando em movimento de modo que veja o filme e usá-lo como modelo enquanto adota a fisiologia da absoluta certeza. Lembre-se, ser tímido ou sentir-se desconfortável com sua fisiologia não lhe permitirá serventia neste momento. Este é um daqueles casos em que mais é mais, não menos é mais. E vale também para a sua concentração, como você está prestes a ver no quarto passo. Quarto passo é intensifique seu estado. Este passo envolve usar os 5 modalidades sensoriais, também conhecida como 5 sentidos. No quadro que você criou a sua mente no segundo passo e usou o cérebro para manipulá-lo de modo que intensifique a sensação de absoluta certeza que cria dentro de você, primeiramente, deixa-me conduzi-lo pelos 5 modalidades sensoriais que são: visual, é o que você vê externamente no mundo real, e internamente em sua mente. No segundo caso, a imagem pode ser de uma lembrança, pode ser algo que você mesmo criou à sua imaginação, há uma combinação dos dois. Auditivo, que você ouve externa e internamente e com a mesma combinação vista anteriormente. Cinética, o que você sente externa e internamente com a mesma combinação vista anteriormente. Gustativa, o que você sente externa e internamente com a mesma combinação vista anteriormente. Olfativa é o cheiro que você sente externamente e internamente, e com a mesma combinação vista anteriormente. Em grande medida,
tendemos a nos basear nas 3 primeiras modalidades para ter noção do mundo, com a modalidade visual sendo a dominante, seguida pelas modalidades auditivas e cinética, respectivamente. Mas claro, quando você lida com o cérebro, nada é imutável. Se você é um chefe, por exemplo, irá se basear na modalidade olfativa. Como eu expliquei anteriormente, o modo de usar essas modalidades na ancoragem é altamente alterado, o quadro em sua mente de uma maneira que se torne emocionalmente mais poderosa para você. Se você se concentrar na imagem em sua mente neste momento, pode instruir seu cérebro a tornar a imagem mais brilhante e mais nítida, até mesmo trazê-la mais para perto de si. Fazer isso tende a amplificar qualquer que seja o sentimento que a imagem lhe provoca, que neste caso, este específico sentimento de absoluta certeza. Contudo, assim como na vida real, há um limite até onde a imagem pode levá-la. Um motivo pelo qual os sentimentos que temos assistindo um filme ou um programa de televisão são muito mais intensos que os sentimentos que temos olhando para uma pilha de fotos ou um folheamento de uma revista. A evolução do cinema serve de metáfora perfeita para a relação entre o tamanho e a qualidade das imagens que vemos e as emoções que sentimos como resultado delas. O setor começou com filmes mudos, com preto e branco, que foram substituídos por filmes falados em preto e branco, depois os filmes coloridos e estão substituídos por filmes feitos em Technicolor e estéreo, posteriormente trocados por produção filmadas em tela grande Technicolor com som estéreo e redução Dolby, chegando até nos cinemas IMAX com 3D e o som Surround, e assim por diante. Note a evidência da tendência na direção de tornar as coisas maiores, mais brilhantes, mais claras e mais realistas, até que chegam a um ponto em que a tendência começa a se inverter com coisas como telas, imagens super altas 3D e poltronas móveis que utilizam o sistema Surround que nunca funcionam a despeito de oferecer uma experiência mais real. É exatamente assim que usamos os 5 modalidades sensoriais para intensificar o estado de certeza, pegando a imagem que você criou na mente e o passando pelo mesmo processo revolucionário da indústria cinematográfica. E eu conduzirei a partir de agora. Coloque o cérebro para trabalhar. Quero que você comece olhando a imagem parada que criou na mente, colocando em movimento para que possa se deslocar pela imagem e ser sua melhor versão, enquanto fecha a enorme venda. Caso ajude, coloque uma moldura ao redor da imagem. E a imagem que é uma TV. Imagine que é uma TV de tela plana. Ao tornar uma imagem parada em uma imagem em movimento, você começa a se sentir mais conectado com a cena e o seu estado de certeza passa a se intensificar, especialmente quando dermos o passo seguinte. Se adicionar um diálogo de sua lembrança, faça agora. Adicione um diálogo apropriado e a melhor forma que consiga lembrar. E dê a si mesmo aquele tom e aquela linguagem corporal perfeitos. Ou se dialoga de que se lembra, se o diálogo de que se lembra não é adequado, você pode criar um novo. Escolha as palavras que fortalecem e ajudem a deflagrar o exato estado que deseja. É hora de se tornar seu filme maior, mais brilhante, mais claro, aproximá-lo de você, até mesmo adicioná-lo em 3D ou alguma outra mudança. Mas lembre-se, cada mudança deve fazer um filme lhe parecer mais real e, portanto, aumentar seu grau de certeza. Então, caso chegue a um ponto de redução de resposta em qualquer uma das suas mudanças, quando é obrigado a se sentar na primeira fila de um cinema, ou aumenta demais o brilho da TV, ou o volume está alto demais, elimine lentamente a mudança até atingir o ponto perfeito e exato em todos os aspectos do filme. Enquanto você faz essas várias edições nesse filme interno, note como os sentimentos associados a essa lembrança continuam a se intensificar, e você pode intensificar esses sentimentos ainda mais imaginando que ocupam determinada parte de seu corpo, sobre o coração, o plexo solar. Por exemplo,
e colocar a palma na mão sobre um ponto, notando como um sentimento tende a atingir ou rolar em determinada direção. Permita que sua mão se mova com esse sentimento até que se fundam em uma única entidade. Você pode usar a mão para girar o sentimento ainda mais rápido e pode até mesmo dar a ele a cor preferida ou ter pequenas explosões de fogos de artifício a partir dele. Vamos fazer uma breve pausa. Tenho uma pergunta para você. Estou pensando que eu perdi um pouco a cabeça. Quero dizer, sentimento que gira e rolam, tem cores e disparam fogos de artifício? Impossível negar que sou um pouco excêntrico, não acha? Sou o primeiro a admitir isso. Mas você acha que eu desperdiçaria seu tempo e o meu fazendo tudo isso quando tenho muitas outras coisas sobre as quais escrever que simplesmente o sistema de linha reta que eu inventei? Todos esses pequenos ajustes que você fez usando o poder da sua mente irão intensificar o seu estado ainda mais e que é crucial, já que você consegue estabelecer uma âncora quando está no pináculo de um estado. Apenas esta estratégia não o levará a esse estágio, mas ela prepara para a âncora olfativa muito bem. Quinto passo, estabeleça sua âncora. Momento em que você estabelece sua âncora significa pegar o estado intenso que colocou de criar e ligá-lo a uma palavra ou um mantra em algum som externo ou alguma sensação aguda, como bater palmas, gritar a palavra sim, quando todo o processo passou a desmoronar para mim. Quando todo o processo passou a desmoronar para mim. Começou com a minha luta para encontrar um som, uma palavra, um movimento que parecesse suficientemente radical e a única para servir como âncora, e que eu pudesse disparar em qualquer situação. Por alguma razão nada parecia certo, nada parecia profundo, até que um dia apareceu. Não lembro exatamente como tive a ideia de usar uma sensação do olfato, embora tenha tido alguma relação com as minhas lembranças de infância. Na idade adulta, nunca deixei de ficar impressionado com o mais leve sinal de algo que havia cheirado na infância. Um gramado recém-cortado, nas montanhas do Catskill, em um acampamento de verão, a maré baixa nos cais aonde meu pai me levava para pescar, ou o cheiro alamiscarado de uma naftalina da casa da minha avó, cheiro suficiente para despertar em mim lembranças vívidas a um ponto em que eles me assolavam visceralmente. Assim que tive a ideia de usar o olfato para estabelecer uma âncora, não demorou muito para que eu encontrasse o produto perfeito. Havia duas exigências. Precisava ser um cheiro suficientemente radical, incomum, poderoso e pungente para entender aos critérios de Bandler, mas ainda suficiente agradável ao nariz, para não me nausear ou se tornar uma âncora negativa. Preciso ser fornecido de modo suficiente, discreto, portátil, prático e pessoal, que eu pudesse guardar no bolso com facilidade, retirá-lo sem chamar a atenção e usá-lo para disparar a minha âncora sem que o cheiro vazasse para o ambiente e atingisse as pessoas ao meu redor. O nome do produto que encontrei era Bum Bum. Ele vinha a um tubo preto fino, do tamanho de um batom, que eu só precisava destampar e inalar pelas narinas, separadamente e mergulhar no meu estado ideal. Foi uma descoberta impressionante, embora a revolução que isso permitiu tenha sido ainda mais impressionante e transformou a âncora olfativa na estratégia infalível de administração de estado que é hoje. Saiba mais sobre o Bumbum no www.bumbumenergy.com. Então, qual foi a segunda revolução? Simplificando, eu descobrirá uma forma ridiculamente simples de eliminar os passos 2, 3 e 4 do processo de ancoragem da PNL, deixando um processo mais ágil, prático e amigável, em duas etapas que oficialmente apelidei de âncora olfativa, por causa da peça central olfativa que eles têm com base especificamente no bumbum. Para explicar como fiz isso, vamos recuar
passo. Depois de me tornar mestre na parte de PNL, passei 6 meses seguintes tentando estabelecer uma âncora para um estado de certeza. Mas não importava quantas vezes eu tentasse. Quando chegava ao quarto passo, usar as 5 modalidades para intensificar a minha concentração, as coisas desmoronavam. Os problemas começaram com a lembrança em que eu escolhera me concentrar. Pensei em qual momento estivesse mais absolutamente certo de que aquela terça-feira mágica, que eu escrevi a linha reta em meu belo quadro branco, estou falando do momento que descrevi detalhadamente no capítulo 2. Quando a minha janela de clareza se abriu, não consegui pensar em outro momento em que me sentira absolutamente certo de algo. Para meu próprio choque, quando eu tentei estabelecer uma âncora, não deu certo. Nenhuma âncora foi estabelecida. Então eu tentei de novo. Nada, nenhum resultado. Então tentei me concentrar em lembranças diferentes, lembranças mais antigas, lembranças mais recentes, lembranças em que eu estava vendendo, lembranças em que eu estava treinando vendedores. Lembranças em que eu falava no palco, mas não importava quão poderosas fossem elas. Não importava quantas vezes eu tentasse usar as 5 modalidades sensoriais para chegar ao completo pináculo do estado. Eu sabia que não havia chegado lá. A necessidade de estar no pico absoluto do estado, de modo a conseguir estabelecer uma âncora com sucesso, torna-se essa estratégia extraordinariamente difícil de ser executada, ainda que você tenha um profissional orientando durante o processo. Não é nada fácil fabricar um estado artificial de absoluta certeza. Quero dizer, fazer de verdade, sem palhaçada ou exagero. É mais importante que tudo que você também pode ficar suscetível a uma grande ilusão pessoal, tentando se convencer de que conseguiu alcançar a estratégia porque quer desesperadamente o benefício. No que diz a respeito a estabelecer uma âncora com PNL, vi mais ilusão pessoal bem intencionada que qualquer outra coisa, especialmente em eventos ao vivo, quando as pessoas se sentam compelidas a seguir a multidão. Então pulam, comemoram, batem palmas, gritam a palavra sim como demônios e depois cumprimentam umas às outras pela âncora de sucesso que acabaram de estabelecer. A dura realidade, porém, é que muitos benefícios que eles estão conseguindo obter por estar em estado elevado, aprender mais rápido, lembram mais e terão uma experiência da qual nunca mais esquecerão e para a qual compraram um ingresso novamente. São apenas temporários. Você deve se perguntar aonde eu quero chegar com isso tudo, não? No fim, acabei me dando conta de que a única forma infalível de estar naquele grau mega intenso de absoluta certeza para estabelecer a âncora legítima era esperar até estar nesse estado organicamente. E aí sim estabelecer a âncora. Por que tentar fabricar um pico constante de absoluta certeza por intermédio de uma série de técnicas de PNL poderosas, mas totalmente subjetivas, e nunca saber se chegar lá? Tudo o que eu precisava fazer é esperar até fechar uma venda grande no mundo real que me levasse a um estado máximo de absoluta certeza organicamente. E então, nesse instante, quero dizer, nesse instante, quando estivesse desfrutando da sensação de ter fechado uma venda impressionante, eu soubesse com toda a célula no meu corpo que estava em um estado orgânico de absoluta certeza, em posição a uma boa imitação artificial fabricada, eu pegaria meu bumbum e daria uma inalada gigantesca. Bum, bum. E assim teria fixado uma âncora poderosa. Âncora. Resumindo, com zero preparação, além de escolher qual estado você quer ancorar, só o que você precisa fazer é esperar aquele momento impressionante que fecha uma venda grande, ou qualquer situação que leva organicamente a mergulhar em um estado de absoluta certeza ou absoluta qualquer coisa. Nesse instante, nesse preciso instante, quando esse momento surgir, você saca o tubo bumbum. E nessa destampa, dá uma grande prestigiada e inalada por uma narina de cada vez, para sentir a descarga da hortelã e limão banhado em seus nervos olfativos, que dará aquela agradável ardência revigorante
Depois, cerre os punhos e comece a apertar com força, com as unhas cravando as palmas das mãos, para que consiga sentir o fato e solte a palavra sim, de forma decidida, mas controlada, para que o volume e a força sejam dirigidas para dentro, para seu plexo solar, onde irá ressoar no seu coração, na sua alma, no seu fígado, na sua virilha, por todas as suas entranhas. Você acabou de estabelecer uma âncora poderosa e poderá ajudá-la da próxima vez que estiver prestes a iniciar um encontro de vendas. É assim que funciona, apresentado em passos. Primeiro passo, escolha um estado. Vou escolher um estado absoluta certeza. Segundo estado, estabeleça sua âncora. Você espera por um momento muito específico e então saca seu bumbum, destampa e segue passos acima. Dá uma enorme inalada por uma das narinas de cada vez e depois cerra os punhos, crava as unhas nas palmas das mãos e anuncia a palavra sim, de forma poderosa, mas controlada. 10 segundos depois, com o cheiro de bumbum e ainda sempre embora, com a força inicial tendo passado, repita o processo. E como dizem, é o fim. Você ancorou um estado de absoluta certeza. Somente para garantir, você pode repetir esse processo mais uma vez. Na próxima vez que fechar um tipo de venda impressionante, coloque uma segunda âncora, bem em cima da primeira. Não pode fazer mal, já que as âncoras ficam mais fortes, empilhadas. Mas seja como for, mesmo que só estabeleça a âncora uma vez, ela deve ser bem poderosa na primeira vez em que usá-la, que deve ser logo antes de você iniciar um encontro de vendas. Só para garantir a sua âncora permaneça firme ao longo do mês seguinte, sempre que fechar uma daquelas vendas especialmente impressionantes, aquelas com que você mergulha em um pico de estado absoluta certeza, inale outra vez seu bumbum e continue empilhando âncora sobre outra até a ligação estar tão entranhada que permanecerá com você para sempre. Essa é a âncora olfativa em resumo. Eu a vi esperar mágica em inúmeras pessoas que tiveram um impacto desse tipo de forma muito mais profunda do que eu. Afinal, a administração do Estado sempre foi algo fácil para mim em vendas ou ambientes empresariais, mas sou exceção à regra. Para cada sujeito, como eu, há 1 milhão de outros, que são exatamente o oposto. Eles são retidos unicamente porque carecem de a capacidade de aparecer para um encontro de vendas no sentimento comum dos melhores. Nesse sentido, não consigo explicar como tem sido gratificante para poder dar um salva-vidas a essas pessoas na forma de um pequeno tubinho preto com um cheiro terrivelmente pungente. Só é preciso uma cheirada rápida em uma nariz esquerda, uma nariz direita, cheirada rápida na direita, e administrar seu estado é tão simples como pingar algumas gotas de colírio para acabar com os olhos vermelhos. Entre o impressionante poder do sistema de linha reta, é garantia que a âncora olfativa lhe dá o que estará em um estado para acessar aquele poder. Você está pronto para realizar virtuosamente qualquer coisa que decida tentar. Vamos retomar as habilidades práticas nos sistemas de linha reta, partindo de onde paramos, com um mergulho fundo nos 10 tons centrais influenciadores e princípios da linguagem corporal.